Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Vamos refletir em um texto bastante importante para a condução da nossa vida cristã. Sim, porque a nossa vida cristã não é uma vida de apenas religiosidade. Se bastasse uma vida de pura religiosidade, tudo seria mais fácil, a obra de salvação seria vulgar, a santificação não seria necessária e bastariam preceitos litúrgicos e de ortodoxia para que nós fôssemos chamados de santos e fôssemos salvos. Não, mas vida cristã é uma vida perante Deus. E uma vida perante Deus é uma vida sempre no caminho reto, no caminho olhando para cima, para o alto e para a frente. Não devemos olhar para os lados, porque se nós olharmos para os lados, nós não vamos ver Deus. Nós vamos ver homens e mulheres. Com frequência, homens e mulheres bons, nobres, decentes, mas nós vamos ver também pessoas que têm muito a desejar. Mas não é possível nós congregarmos pessoas perfeitas e juntarmos 2.000, 3.000 pessoas maravilhosas. Isso é, durante 15 minutos, mas durante 15 horas já se torna impossível. Se nós pegarmos as melhores pessoas da minha família e do meu relacionamento e 10 pessoas de vocês pegarem 10 pessoas do relacionamento de vocês e nós formarmos uma congregação cristã, como serão as coisas daqui a 15 minutos? Maravilha. Perfeição, perfeita comunhão, somente alegria no Espírito Santo. Mas daqui a 15 dias, e daqui a 3 anos, e daqui a 5 anos, não vão aparecer de pessoas da minha parte e de pessoas de sua parte as vaidades, as cobiças, as jactâncias? Vão aparecer. Vão aparecer sim, porque se não aparecerem, nós estaremos lidando com seres extraterrenos. Porque o ser humano não é capaz de se congregar sem, após algum tempo, começarem a aparecer as vaidades, as cobiças. Aparecem os líderes espontâneos e aqueles que querem ser líder a qualquer tipo. Existem as pessoas de boa fé, que não são bem vistas por algumas pessoas. E aparecerão pessoas de má fé, parecendo ter boa fé, e vão, assim mesmo, conquistar muitas pessoas. Então, se você perguntar a psicólogos e a sociólogos, é possível nós mantermos pessoas congregadas durante muito tempo, sem que surjam as vaidades, o zelo de cada um, a cobiça de cada um, a vaidade de cada um? A resposta será impossível. Então, nós seres humanos, nós precisamos caminhar em direção a Deus, olhando para a frente e olhando para o alto, para o autor e consumador de nossa fé. Com isso, nós jamais falharemos. Muitas pessoas querem passar a ideia de que os problemas gerados em nossa vida cristã estão no Evangelho. Não estão. Os problemas gerados pelos nossos fracassos espirituais está pelo fato de nós estarmos congregados. Também não. Nós falhamos no campo espiritual por causa da falibilidade dos projetos humanos. E a falibilidade dos projetos humanos é bíblico. Nós seres humanos, homens e mulheres,
de todas as raças, tribos e nações. Temos essa capacidade de, mais cedo ou mais tarde, quando estamos reunidos, nós levamos contenda, nós fazemos aparecer a cobiça, a vaidade, a sensualidade, fazemos aparecer diversas formas de manifestações do nosso ser e que não são nada condizentes com uma vida cristã. Então, em toda a congregação existem coisas que são boas e de acordo com a vontade de Deus, e em todas as congregações há coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E muitas pessoas falham por quê? Falham porque olham muito para a esquerda, olham muito para a direita. É típico, bastante frequente, nós podemos constatar isso, e em mais de 20 anos de vida congregacional, nós vemos isso acontecer. Homens e mulheres que começam a sua vida cristã e o seu principal objetivo é ver se os irmãos da esquerda, se os irmãos da direita estão fazendo do modo como eu gosto ou do modo como eu quero. E nisso essas pessoas fracassam. Porque são pessoas que colocam não como principal objetivo a graça de Deus, Jesus, colocam o homem ou a mulher quase em nível de igualdade com Deus. Se eles fizerem assim, eu vou sair. Se eles continuarem assim, eu vou deixar a congregação. Se eles não fizerem do modo como eu gosto, eu vou ficar zangado. Paulo disse, suportai-vos uns aos outros. E se um apóstolo como Paulo disse, suportai-vos uns aos outros, ele disse, apesar das diferenças que existem entre vocês, vocês devem suportar as diferenças, porque muitas vezes essas diferenças são baseadas na vaidade e na cobiça, mas muitas vezes são baseadas numa incapacidade de separar as coisas de Deus e as coisas dos homens. Então, para nós vencermos na vida espiritual, nós temos que estar sempre olhando para frente e para o alto, para o autor e consumador de nossa fé. Porque ninguém à nossa esquerda ou à nossa direita vai nos salvar. Ninguém à nossa esquerda ou à nossa direita pode determinar o curso de nossa vida cristã. Se nós temos à nossa esquerda ou à nossa direita homens e mulheres realmente compromissados com Jesus, compromissados com as Escrituras, estando congregados com essas pessoas, nós podemos nos fortalecer, nos aprimorarmos em todas as coisas. Eles ajudando a nós e nós ajudando a ele. Nos fortalecendo mutuamente. Mas se nós dependermos do ser humano, nós estamos fadados ao fracasso. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, os primeiros 3 versículos são muito importantes. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Nem mesmo Jesus Cristo deixou de ser perseverante, porque ele só encontrou obstáculos. E muitas vezes nós, na nossa vida cristã, nós vamos encontrar muitos obstáculos no mundo secular, que muitas vezes não entende e não suporta o povo de Deus, e dentro das congregações também haverá pessoas, homens ou mulheres,
que poderão ser uma bênção em nossa vida, como poderão ser também pedra de tropeço. Mas disse e também repito, não podemos olhar muito para a esquerda ou para a direita. Temos que olhar para a frente e para o alto. Diz na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos 3 primeiros versos: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã é uma verdadeira carreira em que você precisa trabalhar muito, em que você precisa se esforçar muito para ter o máximo possível da visão de Deus e não se deixar influenciar pelos maus hábitos ou pelos vícios de pessoas que estejam nessa congregação. Diz o verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? A carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Ela simplesmente nos diz: o teu maior objetivo, o teu objetivo superlativo, se você é homem ou mulher cristã, se você quer ser vitorioso na vida espiritual, você tem que olhar para o autor e consumador da fé cristã, autor e consumador do cristianismo, autor e consumador de nossa salvação, aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que nos reconcilia com Deus e nos concede a vida eterna. Agora, existe um preço a pagar. Nós temos que olhar para o autor e consumador de nossa fé, amarmos as pessoas que estão ao redor. Sim, se nós estamos congregados com pessoas que são fruto da palavra de Deus, são fruto também da obra salvadora de Jesus e são fruto do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos amar e precisamos respeitar todas essas pessoas, apesar das diferenças que elas possam apresentar. Diferenças essas que muitas vezes tornam algumas delas pessoas até mesmo desagradáveis. Porém, nessa carreira chamada vida cristã, nós temos que priorizar o autor e consumador de nossa fé. Você não pode sair jamais da presença de Deus. Você jamais pode esmorecer na sua fé por causa do mal ao testemunho ou de uma estrutura moral ou espiritual deficiente de alguém que esteja à tua esquerda ou à tua direita. Nós precisamos, e isso é feito todos os dias, principalmente quando nós estamos congregados, olharmos para o alto e olharmos para a frente. Porque olhando para o alto e olhando para a frente, nós vamos ver a perfeição de Deus. A sabedoria de Deus manifesta em Jesus. A maior manifestação de amor, a manifestação de graça e a maior manifestação de poder e de resgate. Agora, se nós ficarmos olhando para os lados,
em qualquer nação do mundo, em todas as religiões, seitas e doutrinas. Todas. Se alguém disser que a sua doutrina ou a sua seita é exceção, estará mentindo. Mentindo mesmo. Porque em todos os lugares onde nós tivermos pessoas congregadas, sempre ocorrerão fatos desagradáveis, diferenças de opinião, contendas, separações, né? Os chamados grupinhos, fulano, beltrano e cicrano se amam muito, mas não amam muito aqueles lá do lado esquerdo, e isso acontece em toda a congregação. Para nós vencermos na vida espiritual, para nós trilharmos a carreira cristã, nós temos que olhar para o alto e para a frente, para o autor e consumador de nossa fé. Se nós olharmos para a esquerda ou para a direita, nós vamos ver virtude, mas nós vamos ver também a falibilidade dos projetos humanos. E nós não vamos andar em direção a Deus olhando para os homens, nos baseando nos critérios estabelecidos pelos homens, nos padrões apresentados pelos homens, sejam eles bons, sejam eles maus. Quando nós estamos congregados, nós estamos desafiados a desenvolver o nosso discernimento bom e a nossa boa consciência, que nos permite tolerarmos uns aos outros, nos suportarmos uns aos outros, mas não tirarmos o nosso olhar do autor e consumador de nossa fé. Muita gente fracassa porque deixa de olhar para frente e para o alto e começa a olhar muito para a sua esquerda, para a sua direita e vê se aprova o que os homens fazem. Não é assim o desejo de Deus, não é assim o desejo dos apóstolos. A orientação que nós temos das Escrituras é nós priorizarmos a perfeição, a beleza e a salvação que vem do autor e consumador de nossa fé. Olhando sempre para Ele. Não olhando para os lados, mas olhando principalmente para Ele. Sem deixar de amar e suportar os nossos irmãos, mas olhando sempre para Ele, Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Jamais pereceremos no nosso caminhar cristão. Se nós fizermos diferente, certamente estamos fadados ao fracasso. Amém? Cuidado quando você olhar para a sua esquerda ou para a sua direita, querendo ver o padrão de Deus. O padrão de Deus está acima e está à frente. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima reflexão. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.